Olá, concurseiros de todo o Brasil. Eu sou Fábio Soares e esse é o nosso canal Aprovação com Sabedoria. Hoje eu vou fazer para vocês uma videoaula muito especial que foi a pedido de um inscrito no canal aí. Ele gostou da minha regrinha para resolver questões de conjunto e ele pediu para que, se eu pudesse, fizesse sobre regra de três. Este aqui é o colega, esse é o pedido dele. Olá, Fábio. Gostaria de dizer que sua aula foi simplesmente maravilhosa. Estudando para GCM Guarda Municipal, agradeço por ensinar. Poderia trazer regra de três algum dia? Um abraço. Um abraço para você, meu brother, também. Um abraço para você. Vou sim, vou trazer aqui para você uma regra de três e eu vou mostrar para você como eu faço e também explicar o porquê que as pessoas geralmente erram, né? Porque quando ensina na sala de aula, geralmente os professores passam a ideia de que para fazer regra de três é só multiplicar em cruz. E não é bem assim. Tem duas formas e dois métodos, e é isso aí que quando cai em concurso engana as pessoas, porque não é só multiplicar em cruz. Você vai multiplicar em cruz quando der ideia de produção, mas quando a ideia for de tempo, tem que se multiplicar reto. Nos exemplos aqui eu vou fazer e vocês vão entender o que está acontecendo. Então deixa eu vir aqui para a telinha, sem mais enrolação. Um abraço. E falar nisso, pessoal, se ao final aí gostar da videoaula, dê um like, multiplica para os seus colegas aí. Deixe o comentário de vocês se gostaram, se não gostaram, que isso engrandece aqui o canal e ajuda o YouTube a mostrar que a nossa aula é relevante. Ative o sininho que a cada vez que eu fizer uma videoaula nova, vocês vão estar sabendo também. Então, deixa eu ir aqui para o cantinho e vamos lá. Olha o que eu falei aí, ideia de produção ou de tempo, né? Deixa eu colocar aqui na minha tela maior, para eu poder continuar com vocês. Deixa eu pegar minha canetinha e vamos lá. Regra de três. A definição é três valores para achar um quarto valor. Lembra que eu falei com vocês? Na escola, na escola, ensina que a regra de três traz a ideia só de produção, que é quando se multiplica em cruz. Mas não é bem assim. Quando a ideia é de tempo, a gente tem que multiplicar reto. Mas eu tenho uma regrinha que eu chamo regrinha do caixão, que faz com que a gente entenda a questão e, e que a gente consiga resolver sem cometer nenhum erro. E aí a gente utiliza essa ideia de produção ou de tempo para tirar a prova e verificar se nós acertamos a questão. Então vamos lá. Esse é o amigo, o pedido dele aí, regra de três. Ele pediu, poderia trazer? Posso sim, meu brother. Um abraço, viu? Deixe seu comentário se você gostou ou não. Então, regra de três, nada mais é do que descobrir um valor através de três outros valores de forma simples ou decodificada. Então, o que é decodificado aqui? Decodificado é quando o texto te traz pistas de um dos valores, para que você possa montar os três valores para achar o quarto. Ideia de produção. Você quer mais de um pedreiro que não tem melhor ideia do que esse. Então, pensa comigo. Se eu vou construir uma casa e eu tenho 10 pedreiros, eu vou construir ela em 10 dias. Se eu quero construir duas casas nesse mesmo tempo de 10 dias, eu vou precisar contratar mais pedreiros. Então, a ideia de produção é que quando eu aumento de um lado, tem que aumentar do outro. Quando eu diminuo de um lado, tem que diminuir do outro. Opa, deixa eu apagar ali. Essa é a ideia de produção. Diminui de um lado. O que acontece de um lado, acontece do outro. Vamos lá. Quando aumenta de um lado, aumenta do outro também. O que eu falei para vocês. E na ideia de tempo, é o inverso. Quando eu diminuo de um lado, aumenta do outro. Pensa comigo. Eu tenho 3 torneiras que vai encher uma caixa d'água num período de tempo. Por exemplo, em 2 horas. Então, 3 torneiras enchem uma caixa d'água em 2 horas. Essa mesma caixa d'água, se eu tiver 6 torneiras,
Vai aumentar em mais ou em menos tempo? Então, aumentei a torneira, vai diminuir o tempo. Lembra? A ideia de tempo é quando eu aumento de um lado, diminui do outro. Quando eu diminuo de um lado, aumenta do outro. Peguem essa ideia que vai ajudar muito lá na frente. Tá aí a explicaçãozinha. Então vamos aqui. Regrinha do caixão. Essa regrinha eu uso para resolver minhas questões e me faz pensar. Aí eu vou ler o texto e vou verificar se o texto traz a ideia de produção ou se o texto traz a ideia de tempo. E aí eu faço as perguntas. Pensa comigo. Se eu tiver 10 operários e eles vão construir 100 cadeiras, por exemplo, em um dia, se eu tiver 20 operários, eles vão construir quantas cadeiras nesse mesmo dia? Então, se eu aumentei o número de operários, supostamente, também aumentaria o número de cadeiras. Está vendo que traz uma ideia de produção? Produção é aquilo. Quanto mais eu produzo, mais eu aumento. Quanto mais eu produzo, mais eu aumento. Quanto menos eu produzo, menos eu aumento. O que acontece de um lado, acontece do outro. E a regra do caixão é o seguinte. Se eu falei que se eu aumentei de um lado, vai aumentar do outro, significa que se eu tenho mais operários, eu vou fazer mais cadeiras. Então, a ideia é de mais. Bom, pessoal. Então, o que eu faria aqui na regrinha do caixão? A minha regrinha do caixão é o quê? Cercar quem eu estou precisando descobrir. Então, aqui é o meu caixãozinho. E aqui é que eu faço a pergunta. O caixão é de um lado, a pergunta é do outro. E o caixão, geralmente, você carrega ele como? Deitado. Então, eu vou colocar aqui meu caixãozinho deitado. E eu vou fazer o seguinte: dentro do caixão fica quem eu não sei quem é. Quem morreu. Maria. E o outro que estava dentro eu tiro. Isso aqui é uma fórmula só para eu não errar a montagem da conta. E aqui falou o quê? Que é mais. Esse mais significa que eu vou pegar o maior número. Qual é o maior número aqui? É o 20. Se eu peguei o maior número e fui para cima, o menor vai para onde? Para baixo. Beleza? Pronto. Construí a minha continha. Agora é só questão de resolver no braço. Então vamos dividir aqui, ó. 10 dividido por 10 dá 1. 100 dividido por 10 dá 10. Então x é igual a 10 vezes 20. Meu x vai ser igual a 200. Será que a ideia bateu? Se eu aumentei de um lado, aumentou do outro? 200 é maior do que 100? É. Né? Então, bateu. Então, eu falei que a ideia era de produção. E eu quero tirar a prova. Na produção, eu multiplico em cruz. Então, 10 vezes 200 dá 2.000. Se der igual dos dois lados, é que a conta está certa. 20 vezes 100, 2.000. Então, a minha conta está certa. Tá aqui a nossa ilustraçãozinha. Deixa eu apagar para vocês virem aqui. Meu caixãozinho. Se tivesse um Ctrl Z aqui era melhor ainda, né? Mas vai dar certo. Minha mão está doendo aqui, que eu tenho um cisto sinovial aqui, tenho artrite reumatoide. E desde que a chikungunya me pegou, a artrite reumatoide que eu tinha que curar com caroço de abacate, voltou. Chikungunya fez voltar tudo. Eu tinha mais de 2 anos que isso não aparecia. E aí, pessoal, se alguém souber de algum medicamento natural aí bom para artrite reumatoide, deixa no comentário aí para me ajudar. Vamos embora aqui para a nossa animação. Tá vendo? Vamos só mais uma? A ideia de produção para a gente ver. Eu falei o quê? Se eu aumento de um lado, aumento do outro. E se eu diminuo de um lado, tem que diminuir do outro. Um caixãozinho.
10 operários constroem 100 cadeiras em um dia, se eu tiver menos operário, nesse um dia vai construir mais ou menos cadeira. Se a resposta foi menos, significa que é o menor que vai para cima. Então agora a gente já pode fazer direto. X é igual a 100. Tirei do meu caixãozinho 100. Falou que é o menor que vai para cima. O menor é 2. Eu tenho que 10 dividido por 10 dá 1. 100 dividido por 10 dá 10. X é igual 10 vezes 2, 20. Vamos ver? A ideia foi de quê? Produção. Produção eu multiplico em cruz. Vamos tirar a prova? 10 vezes x, x vale 20. 10 vezes 20, 200. E 2 vezes 100, 200. 200 é igual a 200? Minha conta está certa. E aí tiramos a prova rapidinho. Vimos a ideia de produção. Nós vamos fazer umas questõezinhas aí, pessoal. 2 de uma e 2 de outra, para a gente internalizar. E aí vocês vão poder treinar as questões que vocês acharem na internet ou no caderno de vocês. Viu que o valor deu 20? Então vamos ver aqui. Regrinha do caixão. A regrinha do caixão serve para saber quem vai para cima e quem vai para baixo. O objetivo é montar a continha certa. Então quem olha aqui parece que é uma regra composta, mas não é, pessoal. Toda vez que vocês montarem e que ficar valores iguais, esses valores iguais aqui você pode desprezar. E aí vai ficar torneira 1, tempo em horas, 2 e x. Aqui está a nossa regrinha de 3, certo? Uma torneira enche a caixa em 2 horas. 2 torneiras vai encher em mais ou em menos tempo? Em menos tempo, né, pessoal? Se eu tenho mais torneiras, eu vou gastar menos tempo. Então, na lógica, x igual a 2 vezes... Ele falou para pegar o menor. O menor é 1 sobre 2. X igual a 2 dividido por 2 dá 1. Então, diminuiu? Aumentei de um lado, diminuiu do outro? Diminuiu, que o x deu 1 hora. Certo? Vamos ver aqui, nossa ideia foi de quê? Foi de tempo. Eu falei que quando a ideia é de tempo, a gente multiplica reto. Lembra assim, ó, que o T que mostra onde fica a primeira setinha. Vamos multiplicar reto para ver? 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 1? 2. 2 é igual a 2? Nossa conta está certa. 1 hora. Ideia de tempo. Hora de praticar. Entendeu, pessoal? Quando a ideia é de produção, se for usar a regrinha do caixão para tirar a prova, ou se quiser fazer direto, quando a ideia é de produção, a gente multiplica e cruza. Quando a ideia é de tempo, vou colocar assim, ó, para vocês entenderem. Faz a primeira, vocês vão saber a segunda. A gente multiplica reto. Hora de praticar. Se estiver gostando, pessoal, no final da aula, deixe o comentário de vocês, se inscreva no canal, multiplique essa aula para o máximo de amigos que vocês conseguirem aí, principalmente aqueles que têm dificuldade, tá? E que se vocês entenderem essa ideia, vocês vão acertar todas as questões. Só com essas duas ideias. E é assim que cai em prova. Vamos ver? Então, outra coisa que eu vou falar para vocês aqui. Como montar? Tem gente que tem dificuldade em montar a regrinha de 3. E a coisa mais simples, pessoal. Basta vocês irem lendo o texto e colocando as informações. Então, bora ver. Para fazer 20 ml de molho de tomate. Então, eu tenho que molho de tomate, 20 ml. É necessário usar 20 ml de extrato de tomate. Vamos colocar para extrato de tomate, é T. São quanto? Opa, aqui é 200. 20. E aí nós vamos ver. Terminamos a nossa primeira linha. Vamos para a segunda? Assinale a alternativa correta quanto à quantidade de molho de tomate. Ele quer saber quantidade de molho, então ele não sabe. Então, onde é a quantidade de molho de tomate? Aqui.
Então ele está falando que aqui é o X. Então agora ele tem que dar informação do terceiro valor. Perdão, pessoal, estou gripado. Olha o terceiro valor. 100 ml de quê? De extrato. Então tá aqui. E aí nós vamos pensar agora. Nosso texto tem ideia de produção ou de tempo? Ó, o cara precisou de 200 ml de tomate para fazer 20 ml de extrato de tomate. Então, para produzir, né? A ideia nossa é de produção. A ideia nossa de produção, quando for tirar a prova, nós multiplicaremos em cruz. Então, 200 ml produziu 20 ml de extrato de tomate. Então, se foi produzido 100 ml de extrato de tomate, eu precisei de mais ou de menos molho de tomate? Aqui é nosso caixãozinho. Então, eu vou precisar de quê? Mais, né, pessoal? Eu preciso de mais molho de tomate para produzir os 100 ml de extrato de tomate. Foi maior. Então, pela regrinha do caixão, eu pego o X, tiro, coloco 200 aqui em cima. Multiplico por quem? Falou que é o maior. Quem é o maior aqui? 100 ou 200? Ou 20? 100, né, pessoal? E 20 vai para baixo, já que o 100 foi para cima. E eu penso comigo, como simplifica que simples fica. 100 dá para dividir por 20? Dá 5. E 20 dividido por 20? Dá 1. Então ficou o quê? 200 vezes 5. X é igual, olha lá, 5 vezes 2, 10. Aqui é 200. Vou pegar a borrachinha. Isso. 10 mais 2 é 1.000. Tem 1.000 na nossa resposta? Ó, tem. Então não é nem 500, nem 400, nem 2.000. Mas uma coisa eu tenho certeza. Foi maior do que 200? Foi. Então eu quero tirar a prova agora. Eu quero tirar a prova agora, Fábio. Para saber se eu acertei. A ideia foi de quê? Foi de produção. Então eu vou multiplicar o quê? Em cruz. 200 vezes 100. Eu tenho 200 vezes 100. E vou pegar os dois zeros do 100. Então dá 20.000. Se der igual do outro lado, nossa conta está certa. Quanto que deu o X? X deu 1.000. Então eu tenho que 20 vezes 1.000, tá? Ó, de cabeça. 20.000. E 20.000 é igual a 20.000? Então, a nossa resposta está certa. E eu já vou sair da prova dando um joia, sabendo que eu ganhei um pontinho. Vamos para a próxima? Acertamos a questão? Acertamos lá. Então, bora lá. Vamos montar? Para montar é só ler. Se um administrador arquiva 72 documentos, eu tenho documentos, quantos são? 72. Eu já separo aqui, ó. Em quanto tempo? Em 3 horas. Então é tempo aqui, ó. Ah, então quer dizer que a nossa, né, questão é sobre tempo? Vou multiplicar reto? Calma, pequeno gafanhoto. Vamos interpretar no final. Não é assim não. Nós só estamos montando. Montamos a primeira linha. Vamos montar a segunda? Após 2 horas de trabalho. Após 2 horas. Então, o que tem após 2 horas? O total de documentos arquivados foi, você quer saber aqui. Então pensem comigo, a ideia é de tempo ou de produção? Precisou de 3 horas para guardar 72 documentos. Se eu tenho menos horas, eu vou guardar mais ou menos documentos? Vou guardar menos, né, pessoal? Então, a ideia é de produção. Imagina que isso aqui fosse pessoa. 3 pessoas guardam 72 documentos em 1 hora. Se for 2 pessoas, nessa mesma hora, vai guardar mais ou menos documentos? Menos, né, pessoal? Então, meu caixãozinho. Então,
Se eu tenho menos horas, eu vou guardar menos documento. Pronto. Agora é só eu montar a continha, que não tem como eu errar, a não ser que eu errar na multiplicação. Então eu tenho 72 vezes. Falou que é o quê? O menor. Quem está embaixo? O 3. Simplifica que simplifica. Então bora ver? 72. Pode dividir por 3? Pessoal, na maioria das vezes, dá. Eles não vão fazer nada à toa. 2 vezes 3. 2. Aqui o cara do cisto aqui no dedo. Atrapalha escrever. 2 vezes 3, 6. Desce 1. 12 dividido por 3, dá 4. Então vai ser 24 vezes, eu cortei aqui, né? 2. X é igual. Antes de chegar à resposta, vamos pensar aqui, se a gente não tivesse feito nada disso aqui, só no raciocínio aqui. Eu falei que se eu diminuir o tempo aqui, as horas, vai diminuir a produção. Se era 72 e vai diminuir, onde tiver 72 ou mais, eu posso eliminar. Então, 108 é maior? É. 144 é maior? É. Então o que acontece, pessoal? Eu agora fiquei com 50% de chance de acerto, né? Então bora ver. 24 vezes 2 dá 48. Tem 48 lá? Tem. Letra B. Certo? A nossa ideia foi de produção ou de tempo? Foi de produção. E quando a ideia é de produção, para tirar a prova, eu multiplico em invertido. Então bora ver. O nosso X foi 48. Eu vou multiplicar invertido. 72 vezes 2, 144. E 48 vezes 3, 144. 144 é igual a 144? Tem dúvida, pessoal? Ó, 48 vezes 3. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 4, 12. Com 2, 14. 144. Então nós vamos sair felizes. A nossa resposta está correta. 48. Ó, nossa ideia de tempo agora. Ixi, Fábio, a questão é grande. Não preocupa com o tamanho da questão, não, pessoal. Só preocupa em entender se a ideia foi de tempo ou de produção. A montagem sempre é a mesma. Para organizar todos os livros de uma biblioteca, eram necessárias 5 funcionárias trabalhando. Ok. Eu tenho funcionárias 5. E elas iam guardar os livros da biblioteca. E elas estavam trabalhando 8 horas por dia. Horas, dias. Então 5 trabalhou 8 horas dias e guardou todos os livros da biblioteca num período de 10 dias. O professor, é regra de 3, composta, e agora? Calma, pequeno gafanhoto. Vamos ler primeiro. Depois eu vou fazer uma videoaula sobre regra de 3 composta, que nós vamos resolver desse mesmo jeitinho e vai acabar o medo. Mas nesse momento vamos focar na regra de 3 simples, que meu colega lá pediu. Então vamos entender o simples para depois a gente transformar o complicado em simples. Montamos nossa primeira linha. Antes de ser iniciada a atividade, uma dessas funcionárias, qual foi a quantidade? Uma, solicitou licença maternidade. Então eram 5, agora são quantos? 4. Restante. Sendo que o restante tiveram que trabalhar mais horas por dia. Olha, vocês verem. O texto já falou que o restante vai trabalhar mais horas. Então pensa comigo. Vai ser mais de 8 ou menos de 8? Mais de 8. Todas as respostas são mais de 8. Mas imagina se tivesse uma letra E aqui, ó, e tivesse assim, ó, 6 horas. Vocês já iriam eliminar. Porque vocês já sabem que é mais, o texto falou.
pode concluir essa organização desse livro no mesmo prazo estipulado. Qual foi o prazo? 10 dias. Então, é o mesmo prazo. Se é o mesmo prazo, 10 dividido por 10, 1. Qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo. Então, isso aqui já não faz parte para nós mais. E ele quer saber quantidade de horas, dias, certo? Quantidade de horas. Então, está aqui, meu caixãozinho. E o texto falou a quantidade de horas que as 4 funcionárias, ele foi bom, ó, colocou aqui as 4. Nós já tínhamos feito isso, nós interpretamos o texto. Então, vamos fazer a pergunta. Se 5 funcionárias guardou todos os livros em 8 horas, se eu tiver menos funcionárias para guardar nesses 10 dias todos os livros, eu vou gastar mais ou menos horas? Eu vou gastar mais horas, né, pessoal? Gastar mais horas. Então, eu diminuí o número de funcionários, vai aumentar o número de horas. E aqui, ó, o próprio texto falou para a gente, ó. Então, o nosso sinalzinho já está bem abençoado. Deixa eu apagar essa parte aqui, que ela não interessa para a gente. Vocês já entenderam que ela não faz parte, para a gente ter espaço para resolver a questão. Então, nossa ideia foi de quê? Produção ou de tempo? Aumentei de um lado, diminuiu do outro. Diminuir de um lado, vai aumentar do outro. Então, a nossa ideia é de tempo. Se a nossa ideia é de tempo, quando eu for tirar a prova, eu vou multiplicar reto. É aqui que está o segredo. As pessoas erram. Então, se eu fosse fazer direto aqui, ó, eu ia multiplicar reto, que ia transformar na continha que nós vamos fazer agora. Caixãozinho, deitei, tirei o 8 de dentro do caixão, multipliquei, e eu olhei lá, quem vai para cima, o maior ou o menor? Coloquei o maior. Então, o 5 é o maior. Quem vai para baixo, o menor. 8 vezes 5, 40. X é igual a 40 dividido por 4. X é igual a 10. Tem esse valor lá? Tem. 10. Vamos ver se a nossa resposta está certa? 10. Vou confirmar se minha aulinha está de boa. Estou aqui. Vamos voltar para a nossa tela. Ok. Vamos para a próxima? Vamos montar a nossa expressão. Um pedreiro, ó, um pedreiro, tem aqui pedreiro, construiu um muro, um muro, em 20 dias. Então tem aqui dias. Um pedreiro construiu um muro em 20 dias, trabalhando 4 horas por dia. Horas. Eita! Meu Deus. É composta. Calma, calma, pequeno gafanhoto. Montamos aqui. Primeira linha. Vamos montar a segunda? Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, o total de dias. Opa, então já falou, ele quer saber dias. Total de dias em que esse pedreiro. Quem é o pedreiro? Esse pedreiro. Conseguiria construir esse mesmo muro. Esse mesmo muro. Caso ele tivesse 5 horas por dia. Então,